Meus irmãos, Pai do Senhor, Presbítero Cláudio, estamos de volta para estudar nossas lições da nossa EBD. Neste vídeo vamos trazer o resumo da segunda lição, nossa revista Betel de adulto. Nós estamos estudando nesse trimestre o Evangelho escrito por João, tema da revista relembrando Jesus Cristo, o Filho de Deus, a verdade que transforma. Hoje, nossa segunda lição traz como título o Evangelho do Filho de Deus, a revelação da luz ao mundo. Na nossa primeira lição, nós trouxemos um apanhado sobre a vida, o chamado do apóstolo, conhecido como o apóstolo do amor, o apóstolo João, o único dos 12 apóstolos escolhido diretamente por Jesus, que morreu de velhice. Os demais, com exceção de Judas, que se enforcou, os demais foram martirizados. Então, nossa segunda lição, vamos trazer um resumo sobre este quarto evangelho, onde João, ele aborda, ele dá um enfoque, uma ênfase na divindade, na deidade do Senhor Jesus Cristo. Texto áureo, o capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. A verdade aplicada nos diz que o Evangelho de João revela que o Verbo divino, que se fez carne e habitou entre nós, é o Cristo prometido, o Filho de Deus, enviado para nos salvar. Os três tópicos propostos que estaremos abordando na nossa lição: conhecer o contexto histórico e religioso do Evangelho escrito pelo apóstolo João, ressaltar as adversidades que os cristãos enfrentavam nos dias de João e também compreender a diferença entre o Evangelho de João e os evangelhos chamados, conhecidos como sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. Então, o Evangelho, esse quarto Evangelho escrito pelo apóstolo João, ele se destaca, ele se diferencia dos demais porque ele dá uma ênfase, um enfoque na divindade do Senhor Jesus Cristo. Obviamente que ele mostra Jesus como filho do homem também, mas sua ênfase desde o início é mostrar que Jesus era o Messias, que Jesus era divino, Jesus também era Deus, tá? Mateus, o evangelho escrito por Mateus, um dos discípulos de Jesus também, Mateus aborda Jesus como o rei, o descendente de Davi, com direito ao trono de Davi. Marcos, lembrando que Marcos não foi um dos 12 apóstolos do Senhor Jesus Cristo, tá? Marcos, ele apresenta Jesus como servo sofredor. Mateus, ele escreveu para os direcionado especificamente ali para o público judeu. Marcos, para os cristãos romanos, de Roma. E Lucas apresenta Jesus como filho do homem, enquanto Mateus traz a genealogia do Senhor Jesus Cristo até Abraão. Lucas, ele desce até Adão, mostrando, lembrando que Lucas não era nem judeu, e também não foi um dos 12 apóstolos do Senhor Jesus Cristo. Lucas, ele traz a genealogia do Senhor Jesus Cristo até Adão, mostrando que o propósito de Deus era salvar a toda a humanidade, não apenas os judeus. E Lucas e João, ele traz algumas observações no seu evangelho que não são descritos, que não estão nos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. O evangelho escrito aqui por João
Então apresenta 7 sinais ou 7 milagres, né, que Jesus realizou, que não estão registrados nos demais, né? 7 declarações do Senhor Jesus Cristo, que diz o Senhor Jesus dizendo eu sou, né? Então, algumas observações, algumas informações que estão aqui neste evangelho e não são encontrados nos 3 primeiros evangelhos. Nosso texto bíblico é o capítulo 1 deste evangelho, escrito pelo apóstolo João, versículos do 2 ao 10. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunhar, para que testificassem da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira que ilumina todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Então João, ele já começa escrevendo o evangelho dizendo, né, que Jesus é Deus, que Jesus é divino, que todas as coisas foram feitas por intermédio de Cristo, e sem Cristo, sem Jesus, nada do que existe viria a existir, senão Jesus, se Jesus não estivesse ali envolvido na criação, ou seja, dizendo que Jesus é eterno, né? Jesus é eterno, Jesus encarnou porque precisávamos do seu socorro, né? A salvação para a humanidade só veio através do Senhor Jesus Cristo, certo? O primeiro tópico desta lição, o contexto histórico, né, envolvendo aqui o livro de João, a autoria, né, material do Evangelho, a data é provável e o local de escrita e os principais destinatários. Então, este Evangelho, o quarto Evangelho, né? Lembrando, irmãos, que o Novo Testamento ele está dividido nos 4 Evangelhos, que são as biografias, né? A história de Jesus, os milagres, seguido de Atos dos Apóstolos, que é o início da igreja primitiva, onde conta ali, inicia a história da igreja, literalmente. As epístolas paulinas, né? 13 epístolas, Paulo escrevendo a pessoas específicas ou a igrejas de uma localidade específicas, né? Que vai de Romanos até Filemão. A gente tem as epístolas conhecidas como gerais ou universais, pois os escritores não direcionaram a um público específico, uma pessoa específica, mas a uma comunidade, né, a pessoas, a cristãos, mas não especificando, dizendo onde eles estavam literalmente, que são as epístolas, né, de Hebreus, Tiago, 1ª, 2ª João, 1ª, 2ª Pedro, né, 1ª, 2ª e 3ª João, Judas e o livro da Revelação, o livro do que breve vai acontecer, né, que é o livro escatológico, que é Apocalipse. Então, dos 27 livros, né, que compõem o Novo Testamento, 4 são evangelhos. João, ele escreve esse quarto, que é o evangelho que leva o seu nome, as 3 epístolas, 1ª, 2ª e 3ª João, e também o livro de Apocalipse, certo? Então, João, ele escreve este quarto evangelho, bem como as epístolas, né? Alguns historiadores, alguns escritores, alguns estudiosos datam entre os anos 80 e 90, outros entre os anos 90 e 100 depois de Cristo, né? O que é certo é que entre estes anos foi que esse livro foi escrito. João, ele escreve, né? O propósito dele escrever esse livro é fortalecer a fé dos irmãos. No capítulo 20, versículo 31, ele já
vem trazer bem, deixar bem objetivo essa informação. Ele diz: estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, dizendo que Jesus é a salvação, é o Filho de Deus, ou a divindade de Jesus. E para que, crendo, todo aquele que crê tenha a vida eterna. João 3,16. Porque Deus amou a humanidade, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, morte eterna, né? Está falando de morte espiritual, mas tenha vida eterna. E também para refutar, né, umas heresias que estavam gerando confusão ali na mente dos cristãos, né? Os próprios judaizantes, né? Muitos judeus se converteram ao cristianismo, mas estavam exigindo que os cristãos, né, principalmente os não-judeus, observassem os ritos da lei. A gente acompanha isso muito claramente nas cartas, principalmente Gálatas, 2 Coríntios, que Paulo precisou enfrentar isso com muita veemência, né? E fortalecer a fé dos irmãos, né? Combater também algumas heresias, exemplo do gnosticismo, né? Que tentavam distorcer a divindade de Cristo, né? E muitas outras situações que João precisou enfrentar, né? Eles negavam a divindade de Cristo. Por isso João já dá essa ênfase, né? Desde o início, na divindade do Senhor Jesus Cristo, né? Então, quanto à autoria, não há dúvida de que o apóstolo João é o seu autor. Os próprios pais da igreja, na exemplo de Eusébio, Clemente de Alexandria, Irineu de Lyon, né, Teófilo de Antioquia, Policarpo, todos eles concordaram que João, o apóstolo João, é o autor do Evangelho. E o próprio João, né, internamente, ele traz algumas informações que corroboram, que ele ratifica de que ele é o próprio escritor deste Evangelho. Por exemplo, no capítulo 21, versículo 24, João, ele diz, né, e este é o discípulo que testifica destas coisas e as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Então, o próprio João, internamente no livro aqui, vem ratificar que João, apesar dele não citar o seu nome, ele é o escritor deste quarto evangelho. Então, a data, né, o local que foi escrito novamente, de acordo com a tradição, com os estudiosos, João, ele escreveu este evangelho, bem como as epístolas da cidade de Éfeso, né, onde hoje é o território ali da Turquia, Ásia Menor, entre os anos, novamente, alguns atribuem entre os anos 80 e 90, outros entre os anos 90 e 100 depois de Cristo, né? O certo é que é dentro desse intervalo aí de anos, né? Nos anos 70 depois de Cristo, Jerusalém foi destruído, né, pelo imperador Tito, era o imperador romano da época, e os cristãos precisaram fugir, né? Uma perseguição intensa contra a Igreja de Cristo. E João, ele precisou se refugiar ali em Éfeso. Depois ele foi exilado na ilha de Patmos, onde Jesus lhe deu a revelação do Apocalipse. E, segundo a tradição, ele morreu com 98 anos, né? Nos dias do imperador Trajano. João pastoreou também essa igreja de Éfeso. A igreja foi fundada pelo apóstolo Paulo, certo? Os destinatários, como já observado, né, o evangelho ele é interessado tanto a judeus quanto a gentios, porque a ideia é focar, mostrar que Jesus é o Salvador do mundo, desde o capítulo 1 até o final, capítulo 21, João, tanto nos milagres, nos sinais, o propósito de cada milagre e cada sinal era mostrar além do milagre, além dos sinais. Milagres, sinais, coisas nunca vistas na história, né, da humanidade. No tempo de Jesus, na vida, no ministério de Jesus acontecia. Então, o propósito dos milagres do Senhor não era simplesmente realizar o milagre em si, mas mostrar quem é este, né?
Levar ao povo esta curiosidade, esta interrogação. Quem é este que realiza tais milagres nunca vistos na história de Israel, na história da humanidade? Quem é este que perdoa pecado? Quem é este que ressuscita mortos? Quem é este que anda sobre as águas, que acalma a tempestade? Quem é esse que multiplica pães, peixe, que dá vista a cego, que faz paralítico andar, que expulsa demônios? Quem é esse? Entende? Então o propósito ficava claro, muito claro. Esta pessoa tem que ser divina, né? Não é simplesmente um humano, simplesmente, né? Não nasceu, ele tem que ter uma outra origem, né? Então o João vem mostrar exatamente isso, tá? Então João escreveu para convencer seus leitores acerca da verdadeira identidade do Senhor Jesus Cristo, novamente, capítulo 20, versículo 31, né? Onde ele escreve: este, porém, foi escrito, dizendo que o evangelho foi escrito, para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhamos vida eterna. Então, Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, né? Jesus é a palavra, o verbo, né? O Messias, o Filho de Deus. Então, João deixa muito claro no seu evangelho. Segundo tópico, fala do contexto religioso, né? Faz exemplo do judaísmo, né? O próprio cristianismo, o helenismo também, versus o cristianismo, e o gnosticismo, né? Que foram heresias que estavam mudando, tentando distorcer, criando uma ideia equivocada, né? A respeito de Jesus Cristo, a respeito da salvação, né? Em outras palavras, o gnosticismo é um tema para outra oportunidade, mas o gnosticismo atribuía a Jesus a ideia de que Jesus mostrava o caminho, né? Jesus não era o próprio caminho, entre outras questões que a gente precisa nos aprofundar mais sobre essa temática. Então, quando foi escrito, né? Foi em um tempo de quando o Evangelho foi escrito, né? Tempo dessa grande perseguição, né? Aos cristãos, né? A apostasia, né? A dúvida surgindo quanto à natureza do Senhor Jesus Cristo, e os cristãos, né, sofrendo uma grande perseguição, tanto por parte dos judaizantes, né, dos judeus, dos romanos, né, dos próprios helenistas, né, desta corrente filosófica helenista, e também do gnosticismo, tá? O exemplo do judaizante, o judaísmo, ele fez uso de muitos meios para tentar atingir o cristianismo, né, com suas perspicazes manifestações. Muitas das vezes a gente vê em Atos capítulo 15 como Paulo precisou ir até Jerusalém, juntamente com Barnabé, com Tito, para tratar com os apóstolos, com Pedro, com Tiago, né, irmão de Jesus, que era o líder da igreja de Jerusalém, com João, com o próprio João aqui, né, para tratar desse problema que os cristãos gentios se convertiam a Cristo, e os judaizantes, quando Paulo se ausentava, ia até esses lugares e exigia que esses irmãos observassem também a lei. Em outras palavras, que se circuncidassem. Dizendo que era também necessário que eles observassem esses pré-requisitos para ser salvo. Em outras palavras, dizendo que o sacrifício de Cristo não foi suficiente. Então, os evangelhos nos mostram os constantes embates, né, entre Jesus ali e os fariseus, as críticas da liderança religiosa judaica contra o discurso do Senhor Jesus Cristo e alguns comportamentos, né, dos que seguiam Cristo ou que foram beneficiados pelas ações do Senhor Jesus Cristo. Quando Jesus, por exemplo, diz: eu sou o caminho, João capítulo 14, versículo 6. Eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vem a Deus senão por mim. E isso causou um reboliço entre os judaizantes, pois eles condicionavam a salvação à observância da lei mosaica, entende?
Então, quando Jesus disse que ele é o caminho, que ele é a verdade e que ele é a vida, a gente vê em várias oportunidades nos evangelhos os fariseus pegando pedra para tentar apedrejar Jesus, porque Jesus se declarava na mesma autoridade do Pai, divino, santo, né, eterno. E é justamente isso que João vem defender. Jesus sim é divino, Jesus sim é eterno, Jesus sim é Deus. Então, o judaísmo foi uma oposição muito grande contra os cristãos, também os helenistas, né? Posteriormente à morte do Senhor Jesus Cristo, surgem diferentes ideias sobre a sua missão, né? Eles, quando a gente estuda a história da igreja, a gente depronta com isso, né? E gerando divisões entre grupos que entendiam a mensagem do evangelho de modo distintos. O helenismo, por exemplo, considerado uma religião pagã, né, se opunha ao cristianismo. Esse grupo ele tinha uma ideia filosófica quanto ao sentido da vida e a felicidade do indivíduo em um mundo incerto. É quando se aderiam muito à filosofia, né, às filosofias platônicas, a exemplo do que Platão defende, o mundo das ideias. Então, o helenismo bebia muito nessa ideia de Platão, certo? E aí entrava em confrontação com o evangelho do Senhor Jesus Cristo, onde nos ensina que a salvação é por meio da fé, né? É graça, um favor imerecido. Não precisamos de obras para ser salvo, precisamos crer, né? Acreditar e aceitar Jesus como nosso Senhor e Salvador, certo? E o próprio gnosticismo, irmão. O gnosticismo, né? Ele vem de gnose, conhecimento, a busca de um conhecimento mais elevado para obter a salvação. É isso também que os gnosticismos defendem. Então, a igreja primitiva teve que lidar com essa doutrina, né, danosa à fé cristã, né? O gnosticismo. O gnosticismo a gente precisa parar uma lição específica, né, um tema específico para a gente tratar sobre várias vertentes, vários pontos que elas distorcem, né, do verdadeiro evangelho. Então, além da contínua oposição da religião judaica, né, a igreja ainda nos tempos apostólicos precisou lidar, enfrentar essas heresias do gnosticismo. Por exemplo, outro ponto, né, que o gnosticismo pontua é dizer que a matéria, o corpo, né, é mal e o espírito é bom. Logo, Jesus, sendo Deus, não poderia residir em um corpo mau, né? Então, algumas informações, algumas bizarrices que destoam do que a palavra de Deus nos ensina. Então, João deixa bem claro sua intenção na parte final do seu evangelho, no capítulo 20, versículo 31, quando ele diz que os milagres, os relatos de Jesus têm a intenção de lembrar, né, aos cristãos os fundamentos cristocêntricos da fé. É o que eu já pontuei. Os milagres, os sinais, não simplesmente Jesus realizava simplesmente por realizar, mas para mostrar, né, para aqueles que estavam vendo quem é este que tais sinais realizam. Apontar para aquele que realizava o milagre, não simplesmente o milagre em si, certo? E fechando, irmãos, o terceiro ponto da nossa lição, o propósito. Um evangelho distinto dos demais, a teologia joanina e João nos ensina a evangelizar. Então, o apóstolo ele declarou claramente o seu propósito do evangelho ao escrever, que é o capítulo 20, versículo 31 novamente. Este, João, né? Porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenha vida em seu nome. Então, o evangelho, este quarto evangelho, ele nos é apresentado após os três primeiros, Mateus, Marcos e Lucas, os conhecidos chamados sinóticos porque
aproximadamente 85% do conteúdo que a gente encontra em Mateus, a gente encontra em Marcos e a gente encontra em Lucas, certo? Novamente, porque eles escreveram a público diferente. Mateus escreveu aos irmãos de Roma, aos irmãos judeus, Marcos aos romanos, os cristãos romanos, Lucas aos gentios, né? Aos cristãos gentios. João trata de uma temática mais diferente, né? Que é focar na divindade do Senhor Jesus Cristo, tá? Então João seguiu um caminho diferente dos demais evangelhos, pois seu relato visa despertar, nutrir a fé do povo de Deus, né? Apresentando Jesus como o Filho de Deus que se fez carne e habitou entre nós. Então João ele descreve muitos incidentes aqui da vida de Jesus, de Cristo, que não são registrados nos demais evangelhos, nesse evangelho sinótico. Por exemplo, a declaração de João Batista de que Jesus é o Messias, a gente só encontra aqui em João, né? A transformação da água em vinho, primeiro milagre registrado por Senhor Jesus Cristo, feito por Senhor Jesus Cristo, que só João registra, lá em Caná da Galileia, em casamento. A visita feita por Nicodemos, um mestre da lei, a Jesus. Nicodemos vai até Jesus tarde da noite conversar, né? Obter informações, onde Jesus lhe apresenta, né? O nascer de novo, entende? A conversa de Jesus com a mulher samaritana junto a um poço, ali que Jacó tinha escrevido, ali em Sicá, na comunidade de Sicá, no território samaritano. A cura do filho do oficial, né, que vai até Jesus, a cura de um homem aleijado junto ali à fonte, tanque de Betesda, sinais que só João registra. Outro, né, Jesus sendo ridicularizado por seus irmãos, né, período da festa, Jesus está na Galiléia, a festa acontecendo ali na Judéia, em Jerusalém, e os irmãos chegam para Jesus e dizem: tu se declara o Messias, tu é o Messias, por que tu não se mostra, né, abertamente? E eles riam, zombavam, porque não acreditavam nem no próprio Cristo, né? Seus próprios irmãos, né? A cura de um homem cego de nascença, a ressurreição de Lázaro, né? Jesus ensinando sobre o Espírito Santo, João capítulo 16. Sobre a vinha e os ramos, né? Jesus aparecendo a Tomé após a ressurreição, uma dúvida de Tomé de que só acreditaria se visse ou se tocasse no sinal, né? E o restabelecimento de Pedro depois da ressurreição, quando Jesus pergunta para Pedro, né, capítulo 21, tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. Então, algumas observações aqui que só são registradas aqui no Evangelho, esse quarto Evangelho escrito por João. Então, logo no início do seu Evangelho, João ele identifica Jesus como o Verbo e afirma que o Verbo era Deus, revelando a divindade e a verdadeira identidade de Jesus, ou seja, ele é eterno, ele é divino, entende? Mostrava, obviamente, a humanidade de Cristo, mas também, obviamente, a sua deidade, a sua divindade. Então, João diz que foi testemunha dos milagres registrados no seu Evangelho e testifica que Jesus é o Filho de Deus. E outra observação, nós vimos na nossa lição anterior. Dos 12 apóstolos de Jesus, João foi a única testemunha ocular da crucificação. Foi o único dos 12 apóstolos que estavam a todo momento presente ali, enquanto Jesus estava sendo crucificado, né? A gente viu na nossa lição anterior, quando Jesus chega para João e diz para que ele cuidasse da sua mãe e que ele recebesse Maria em sua casa. Então, João estava ali presente quando Jesus estava na cruz, né? Crucificado ali na cruz. E uma observação interessante, né? João capítulo 3, versículo 16, conhecido como texto áureo, né, da nossa Bíblia, é o texto mais conhecido e usado no meio, na evangelização, porque Deus amou a humanidade, Deus amou o mundo de tal maneira
deu seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, né, mas tenha a vida eterna. Então, neste Evangelho, escrito pelo apóstolo João, a gente pode aprender muito mais sobre o modelo de Jesus para a evangelização pessoal, né? Como, por exemplo, a gente vê lá no capítulo 4, onde Jesus quebra aquele preconceito social, onde Jesus passa pelo território de Samaria. João diz, e era necessário que ele passasse por Samaria. Por que era necessário? Porque Jesus não veio simplesmente para os judeus. João capítulo 3 vem focado nisso, porque Deus amou a humanidade, Deus amou o mundo. Deus não amou só os judeus, né? Então a salvação é para todos. Então, em um contexto onde essa segregação social existia, Jesus decide passar pelo território samaritano e ali Jesus faz uma grande colheita, onde ele evangeliza para aquela mulher ali no poço, que Jacó tinha cavado, né, ali na comunidade de Sicá, poço que Jacó tinha mandado cavar e dado a seu filho José, né? E Jesus fala com aquela mulher sobre a água da vida, aquela mulher fica tão maravilhada que volta na sua comunidade em Sicá, onde Jesus está aguardando, e ela anuncia aos seus cidadãos ali, seus conterrâneos, e eles vêm, né, realmente saber se realmente o que aquela mulher falava era verdade. E ali aqueles samaritanos reconhecem Jesus como Messias, e milagres acontecem naquele lugar. E o valor do perdão a gente vê no capítulo 8 aqui de João, onde a mulher é pega no ato de adultério, né? A lei exigia que quem fosse pego no ato de adultério deveria ser apedrejada. Os fariseus, obviamente, queriam pegar Jesus em contradição, já que Jesus pregava o perdão, pregava o amor, pregava o arrependimento, né? E a lei dizia que tem que apedrejar. Então, os fariseus queriam pegar Jesus em uma contradição, tentar pegar Jesus em uma contradição. Aí leva a mulher, né, até o Senhor Jesus e diz, só esta foi pega no ato de adultério. A lei mosaica diz que tem que apedrejar. Quero ver agora se esse vai estar contra a lei, né? Era a intenção dele. E Jesus, na sua sabedoria, né, lança na cara deles a realidade da vida deles. Quando Jesus disse, tudo bem, a lei diz isso, mas que não tem pecado aí seja o primeiro a apedrejar. Então Jesus lançou no rosto deles a podridão que existia dentro de cada humano, né? Se vocês são puros, se vocês não têm erro nenhum, pode apedrejar. Se você se sente inocente, livre de qualquer pecado, melhor do que esta mulher, né? E então Jesus lançou na cara deles, né, a caricatura do homem sem Deus, né? Então eles caíram na realidade e deixaram aquela cena e seguiram o seu caminho. Jesus restaurou aquela mulher, né? Então, além do valor, né, do amor pelos perdidos, capítulo 1, versículo 11, João escreve, veio para o que era seus, Jesus, né? Primeiramente para os judeus, mas os judeus não aceitaram. Mas todos aqueles que o receberam, deu-lhes a oportunidade de serem incluídos na família do Pai, né? De feitos filhos de Deus, irmãos do Senhor Jesus Cristo, participantes das bênçãos do Senhor Jesus Cristo. Então é isso que o Senhor nos fez conosco, né? Através de Jesus Cristo nos tornamos filhos de Deus, irmãos, herdeiros, co-herdeiros. Sentamos na mesa com o Pai, né, através do Filho. Então, é sobre essa temática que João, o discípulo amado, né, ele vem tratar sobre a divindade e a deidade do Senhor Jesus Cristo, tá? Então nós vamos estudando mais sobre essa temática nas nossas lições seguintes. Que Deus abençoe.